Olá, bom dia. Uma palavra de Deus para o teu coração nesse dia, amém? Vou deixar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã, que ela se encontra lá no livro de Malaquias 3,18. Malaquias 3,18, né? Vai falar da diferente para fazer. Deus chama os diferentes para fazer a diferença. Entendeu? Nós temos que ser diferente para fazer a diferença. Não porque somos melhores do que as outras pessoas, mas porque nós somos servos de Deus. E como servos de Deus temos que agir de maneira diferente. Temos que ter atitudes diferentes. Temos que agir de maneira diferente. Diz que tudo se fez novo, entendeu? Então, eu tenho que agir de maneira certa, correta, né? Aqui, a gente vai aprender nesse texto da palavra do Senhor, de Malaquias 3,18. Nós vamos aprender aqui que fomos chamados para fazer a diferença em meio a uma geração corrompida, entendeu? E perversa. Porque estamos vivendo uma geração corrompida e perversa, né? Vocês concordam? Estamos vivendo esses dias, né? Pois é o próprio Senhor que estabelece a diferença. É o próprio Senhor que estabelece a diferença. Que existe a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não lhe serve. Tem que ter uma diferença. Porque se eu sou uma serva do Senhor, eu não posso agir de maneira igual aos que as pessoas que não conhecem o Senhor. Porque quando eu não conhecia o Senhor, quando eu não servia ao Senhor, porque há uma diferença também entre servir e conhecer. Às vezes eu sirvo, tem pessoa, um exemplo, às vezes conhece o Senhor, mas não serve Ele, né? Agora, se eu conheço e sirvo, eu tenho que agir de maneira diferente, né? Lá no livro de Moisés, no Antigo Testamento, Deus deu a Moisés as ordenanças para Moisés passar para o povo daquilo que o povo não deveria fazer, que foi os 10 mandamentos. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás do teu próximo, não cobiçarás o que é de outras pessoas, não dirás falso testemunho, não chamará o nome do Senhor nosso Deus, e nós deveremos amar Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, entendeu? Não adorar outros deuses. Então Deus, ele deixou a ordenança que a gente deveria fazer e não fazer. Então, mas eu conheço um monte de gente que está na igreja e está fazendo. Esses verdadeiramente não servem a Deus. Ou estão ali de engano e no julgamento, né, ali que Deus vai ter, né? Vai ter ali. Esses daí não permanecerão. E até que se permanecer, vai ter a hora da colheita. Isso daí é fato. Entendeu? Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. A palavra de Deus fala sobre isso. E tudo que eu plantar, eu vou colher. O que eu estou plantando? O que eu e você estamos plantando como servos do Senhor? Eu não posso plantar maçã. Eu não posso plantar limão e colher maçã, né? Eu tenho que plantar maçã e colher maçã. Eu plantar limão, eu vou colher limão. Então, o que eu e vocês estamos plantando? Então há uma diferença, tem que existir uma diferença. Você tá entendendo? Então tem que existir uma diferença. A gente não pode, não tem que ser igual, agir de maneira com que as pessoas que não conhecem a Deus, que estão aí nesse mundo aí, fazendo a vontade da sua própria carne, do inimigo mesmo. Tem que ter uma diferença. Entendeu? O povo de Deus é diferente do povo do mundo. Né? Na antiga aliança, o Senhor escolheu o povo de Israel para ser diferente de todos os demais povos da terra. Em Êxodo 19, do 4 ao 6, na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja. Isso na antiga aliança, Deus escolheu o povo de Israel para fazer e para ser diferente do povo da terra. Está lá em Êxodo 19, do 4 ao 6. E já na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja. Igreja somos nós. Sua igreja, a qual é constituída de pessoas. Igreja somos nós. A gente nos reunimos num templo, mas a igreja somos nós. Pessoas de todos os povos, raça, língua, nações que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, para elas fazerem a diferença. Como luz do mundo e sal da terra. Lá em Mateus 13, 5:13 até o 16 diz isso. Nós somos a luz do mundo. Então, quem é luz não pode andar em trevas. Né? Quem é luz não vai levar as pessoas para as trevas, vai levar para a luz. Quem é luz não vai agir como treva. Né? Mas luz, o que é ser luz? Ser luz é você agir corretamente, de maneira certa, de maneira correta. Fazer as pessoas olhará para você, olhará para mim, para você, e vai ver, poxa, com as suas atitudes, que você é diferente. Que algo diferente você tem. Quando você age de atitude certa, as próprias pessoas que estão, muitas das vezes, nas trevas, vai olhar para você e falar, não, aquela pessoa ali, ela é diferente, ela age de maneira diferente. Agora, se as pessoas verem suas atitudes erradas, elas vão te... Não, aquela pessoa ali, às vezes você vai falar, mas dentro da igreja... tem aqueles que estão dentro da igreja que estão fazendo coisas erradas, mas essas pessoas vai ter o tempo da colheita. Estão ali, mas eles vão colher aquilo que eles estão fazendo de errado. E não são todos. Eu não posso generalizar. Eu não posso falar assim, não, todos fazem isso, todos fazem errado. Não, nem todos. Vai ter aqueles que vai fazer errado, mas vai se arrepender e vai voltar pro caminho, vai fazer o certo. Vai ter aqueles que vai estar fazendo errado até a volta de Jesus. Mas é aquilo que eu estou falando. Aquilo que eu planto, eu colho. Né? Eu não posso plantar limão e colher maçã. Né? Eu planto limão, eu colho limão. Eu planto maçã, eu colho maçã. Então nós devemos refletir o que nós estamos plantando.
Qual é o nosso plantio? Porque vai ter uma colheita. Aquilo que eu planto, eu colho. A palavra de Deus, ela diz que o que eu plantar, eu vou colher. Então, o que eu e você estamos plantando? Possamos estar plantando maçã, né? Pra gente colher maçã. Então, a palavra de Deus, ela fala sobre isso, sobre sermos diferentes, somos fazer a diferença. Lá em Gálatas 3, 26, 29, em 1 Pedro 2, do 9 ao 10, em Êxodo 8, 23, o próprio Senhor deixou claro para Faraó que os israelitas, o seu povo, era diferente do povo do Egito, né? Dos egípcios, pagão. Os egípcios, eles eram pagão, dizendo: e porém separação entre o meu povo e o teu povo. O Senhor falou isso lá para Faraó. Ele ia mostrar a diferença, que ia fazer separação, porque o povo de Deus e o povo do Egito. E foi isso que aconteceu. A nova aliança, a igreja do Senhor, é reconhecida nas escrituras como o Israel de Deus. Entendeu? O povo nos conhece como povo de Deus, como, né, o povo que Deus escolheu. Mas tem gente que fala assim, né? Mas vocês acham que são melhores? Não, nós não somos melhores do que quem está no mundo fazendo as coisas. Nós não somos melhores, nós não somos melhores. Mas se nós estamos servindo verdadeiramente a Deus e fazendo de maneira certa, com certeza nós somos diferentes. E vocês as pessoas que se encontram perdidas no mundo, fazendo uma hora, se ele crê em Deus e deixar a vida de erro, ele vai ser uma pessoa diferente, se ele quiser mudar de vida. Então, nós não somos melhores, nós somos diferentes. Mas a pessoa que está no mundo, ele pode também se tornar uma pessoa diferente no mundo, se ele quiser mudar de vida. Entendeu? Porque quem vem para o Senhor não pode permanecer da mesma maneira. Quem vem para o Senhor tem que mudar seus pensamentos, tem que mudar suas atitudes, tem que mudar sua maneira de ser e de viver. Um exemplo, assim, uma prostituta, né? Uma pessoa que está ali, se prostitui, vende seu corpo, deita com vários homens, um exemplo. Se ela vem para Jesus, se ela quer mudar, que ela quer servir a Deus, se ela quer seguir a Jesus, se ela quer permanecer, ela vai continuar fazendo as coisas erradas? Não. Ela tem que procurar mudar as atitudes dela. Mesmo que ela venha ser tentada. Por quê? Né? O diabo sabe de onde Deus tirou e ele vai procurar ficar te tentando nessa situação. Vai fazer você o quê? Se você é uma mulher que adulterava ou um homem que adulterava, ele vai ficar ali, batendo ali, mesmo você sendo cristão, ele vai te tentar você fazer de novo. A você cair nesse pecado e voltar, entendeu? Para ele dominar. Ele vai tentar. Mas a palavra de Deus diz que junto com a tentação veio o escape. Né? O diabo ele vai tentar você, mas Deus ele vai te livrar. Ele vai falar, não, você já está liberto disso, não volta atrás. Deus vai fazer você lembrar da palavra, do conserto. Ele vai fazer, para que você, mesmo você se sentindo tentado a fazer o errado, sabe, o Espírito Santo, cara, se você verdadeiramente é servo de Deus, o Espírito Santo ele vai te convencer do pecado. Isso que você está fazendo é pecado, não faça. Lembra do exemplo de Davi? Tem exemplo, né? Na Bíblia tem os exemplos daqueles que errou e ali Deus, as consequências vêm, Deus perdoou, mas tem consequência. Então Deus vai te fazer lembrar, para você não cair no mesmo erro. Por isso que está notificado na Bíblia, por isso que está ali, entendeu? Porque eu não posso ser igual mais. Eu posso até ser tentado, isso daí eu vou ser. Mas eu não posso ceder. Eu tenho que permanecer ali, resistindo. A palavra de Deus diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então eu tenho que resistir. Eu tenho que resistir, eu não posso me entregar. Por mais que a tentação venha ali e fique perturbando para que... Eu tenho que resistir. Resistir, 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 sempre resistir. Sempre procurar. Porque se eu fizer, eu vou cair no erro. O inimigo vai zombar de mim. As pessoas que olham para mim e me vê como uma referência, como uma pessoa que diferente, né? As pessoas que crê naquilo que eu falo, aquilo que vê, olha, Alexandra é uma serva do Senhor, ela, né? Aquilo ali, o inimigo ele quer tirar isso de nós. Ele quer que aquelas pessoas ali, você cometeu o erro, o pecado. Você concedeu, você cedeu. Aquelas pessoas já não vai te ver mais com os mesmos olhos. Ela não vai ter mais eu e você como referência. É isso que o inimigo faz, quando ele quer que você caia no erro, no pecado, é para poder ali te envergonhar perante os homens. As pessoas olharem para você e falar, não, aquele ali não tem mais confiança no que você fala. As pessoas não vai ter mais criabilidade em você, naquilo que você está falando, porque você errou, mesmo sabendo que nós somos seres humanos e falhos. Porque nós somos seres humanos e falhos. Por isso que a palavra de Deus, ela nos fala que aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. Aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você está me entendendo? Por quê? Porque se eu cair, além do mal entrar na minha vida, eu vou perder tudo aquilo, toda aquela credibilidade. Peraí, rapidinho. Então, é isso, entendeu? Então eu tenho que entender que sou diferente, que tenho que agir de maneira diferente, que tenho que fazer o que é certo eu fazer. Eu não posso, estando na presença do Senhor, ser igual ao mundo, entendeu? Paulo afirma que a igreja do Senhor é formada por povos exclusivamente de Deus, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Boas obras. Né? Eu tenho que ter boas obras. Nós também fomos chamados para fazer a diferença, para sermos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpável,